Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Adolescentes colocam fogo e fazem reféns em uma unidade da Fundação Casa da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. A rebelião durou quase 2 horas. A rebelião começou por volta da 1h da tarde. Os jovens chegaram a atear fogo em colchões e os bombeiros foram chamados. Uma equipe negociou com os adolescentes, que aceitaram encerrar a rebelião por volta das 3 da tarde. Não houve confronto. Segundo a Fundação Casa, 14 funcionários foram feitos reféns e 4 tiveram ferimentos leves. Os adolescentes poderão sofrer sanções administrativas. A Corregedoria da Fundação Casa instaurou sindicância para investigar as circunstâncias da rebelião. A unidade tem capacidade para abrigar 150 adolescentes e tem 101 internos. E os professores estaduais em greve se reuniram hoje em assembleias regionais para discutir as propostas feitas ontem pela Secretaria da Educação. A paralisação da categoria já dura mais de 2 meses. Aqui em São Paulo, os professores se reuniram no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. Entre as propostas apresentadas pelo secretário estadual da Educação, Hermann Wurwald, em reunião com a APOESP, que representa a categoria, está o envio de um projeto de lei para a Assembleia Legislativa com uma política salarial para os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. A proposta entraria em vigor a partir do dia 1º de julho de 2015, mas a secretaria não adiantou os índices de reajustes. Também estão previstas mudanças na forma de contratação de temporários, entre outros itens. Os docentes conseguiram na Justiça o direito de receber pelos dias parados, mas o governo pode recorrer. Amanhã, uma Assembleia Estadual está marcada para as 2h da tarde na capital paulista. E hoje, nossas equipes de reportagem percorreram algumas escolas estaduais aqui na cidade de São Paulo e encontraram diferenças quanto à regularidade das aulas. O que se percebe pelas escolas da rede estadual de São Paulo é que a greve não é consenso. Enquanto escolas da Zona Norte conseguem manter o ritmo de aulas, outras, como essa daqui da Zona Leste, estão quase vazias. De acordo com a APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, cerca de 50% dos docentes acataram a greve, que já dura mais de 2 meses. Já a Secretaria da Educação diz que a média de falta dos professores não se alterou. Os grevistas pedem aumento de 75,33% para equiparar seus salários aos das outras categorias com formação de nível superior. Já foram realizadas 8 assembleias durante esse período. A 9ª está marcada para amanhã. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje o projeto de concessão dos terminais de ônibus do sistema de transporte coletivo à iniciativa privada. O texto segue agora para a sanção do prefeito Fernando Haddad. A concessão vai permitir à Prefeitura abrir licitação para escolher empresas privadas que poderão explorar, administrar, cuidar da manutenção e conservação de terminais de ônibus. A concessão pode ser concretizada antes ou depois da obra realizada pelo poder público. Na mensagem que acompanha o projeto enviado à Câmara, Haddad afirma que a concessão dos terminais busca captação de investimentos da iniciativa privada necessários à construção de novas estruturas e manutenção das já existentes. O prefeito destacou ainda que caberá ao Executivo indicar os terminais a serem explorados pela iniciativa privada e que a concessão pode promover mais desenvolvimento e menos custos para o poder público. Integrantes do movimento Terra Livre invadiram e vivem há 3 meses em um dos prédios da massa falida do Banco Santos. O edifício fica no Jardim Paulistano, bairro Nobre de São Paulo. O prédio que fica no Jardim Paulistano, área nobre da capital, foi invadido em fevereiro por cerca de 60 famílias do movimento Terra Livre. Dos 12 andares do imóvel, avaliado em 18 milhões de reais, 5 já estão servindo de abrigo para os moradores. Os outros andares também serão adaptados, já que existe uma fila de espera de pelo menos 50 famílias que deverão se juntar ao grupo. Os sem-teto dizem que não tem como pagar aluguel e que a opção foi invadir o prédio, que pertence ao Banco Santos, que teve sua falência decretada em 2005. Atualmente, os prédios pertencentes ao banco estão sendo levados a leilão. O Banco Santos deixou um rombo de mais de 2 bilhões de reais.
Hoje o sol até apareceu aqui na capital paulista, mas nem por isso a temperatura subiu muito. Aliás, é bom paulistano manter o cobertor por perto, pois segundo os meteorologistas, a temperatura deve continuar amena à tarde e baixa à noite por pelo menos 10 dias. Vamos agora à previsão. A sexta-feira será de tempo firme e seco em boa parte do estado. Uma massa de ar polar continua influenciando o tempo e amanhã o sol aparece e o ar fica mais seco. Mas no oeste paulista a umidade aumenta e podem ocorrer pancadas fortes de chuva à tarde e de forma pontual. Na região, máxima amanhã de 25 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máximas de 26 graus em Barretos e de 24 em Franca. E o leste paulista continua com muitas nuvens, mas não há mais expectativa de garoa. Máxima de 24 em Campinas e também em Sorocaba. Até o começo da semana, o tempo fica firme aqui na capital paulista, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. As máximas ficam mais agradáveis, entre 22 amanhã, 24 no sábado e 23 no domingo. Mas à noite, o frio continua com mínima abaixo dos 14 graus. Bem, agora vamos às informações do trânsito aqui na capital. Começamos com imagens da Avenida Rebouças, na Zona Oeste. Acima do vídeo, no sentido Marginal Pinheiros, o motorista consegue desenvolver ótima velocidade, mas no sentido contrário, na subida para a Paulista, ele já começa a parar. Agora imagens da Marginal Pinheiros, ali na Zona Sul. Para quem vai no sentido Marginal Tietê, abaixo do vídeo, trânsito intenso, assim como no sentido Interlagos, acima do vídeo. E vemos imagens da ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, o motorista vai tranquilo. Já à esquerda, para quem vai no sentido da Radial Leste, já começa a encontrar problemas. São Paulo vive uma epidemia de dengue, mas já enfrentou outras muito piores. Para conhecer um pouco mais dessa história, o público pode visitar a exposição Grandes Epidemias, no Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Quem tem perto de 40 anos certamente lembra dessa pistola. Na época da escola, na década de 70, por conta da meningite. Eu lembro que a gente ficava todos em fila indiana para receber a vacina. A pistola de pressão foi muito usada nas campanhas de vacinação em massa. Hoje é peça de museu, na exposição que conta a história das grandes epidemias que assolaram o Brasil. Para os paulistas, a mais temida, ainda na época da colônia, foi a de varíola. Desde que se manifestou na então vila de Piratininga, em 1563, a doença não deu trégua, com grandes surtos ao longo de todo o século XVIII. Causada por um vírus, espalhava bolhas pelo corpo. Por causa disso, era conhecida também como bexiga, mesmo nome dado a uma parte do bairro da Bela Vista, na capital. Possivelmente porque era onde doentes de varíola se refugiavam no passado. No Rio de Janeiro, no início do século passado, a vacinação obrigatória determinada por decreto causou revolta. A cidade do Rio de Janeiro ficou praticamente num pé de guerra mesmo. E a resistência foi tão forte que o governo teve que recuar. A varíola foi erradicada na mesma década em que uma outra epidemia assustava especialmente os paulistanos. Foi na cidade de São Paulo onde houve a maior epidemia de meningite da história do país, nos anos de 1970, principalmente de 72 a 74. A doença atingiu todos os bairros, com mais de uma morte por dia em média. Hoje, a epidemia de dengue lembra a de febre amarela 100 anos atrás, transmitida pelo mesmo mosquito Aedes aegypti. Hoje, se a gente tivesse as atitudes de precaução que também foram utilizadas no final do século XIX, de controle do mosquito, a gente teria mais facilidade para lidar com essa doença. A exposição fica aberta ao público de terça a quinta, das 10 da manhã às 4 da tarde. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã.